Será o sofrimento uma escolha? É possível escolher de fato não sofrer? Turma, eu reflito muito sobre isso há algum tempo já, acho que há mais de um ano, desde que eu enfrentei o transtorno de ansiedade. E eu aprendi muito nesse caminho sobre como lidar de fato com o sofrimento, porque o transtorno de ansiedade em si é um sofrimento constante. E todas as minhas viradas de chave nesse processo de enfrentamento que me trouxeram até aqui, já tem muito tempo que eu não tenho uma crise, a minha ansiedade é extremamente controlada, normal. Eu realmente sinto que eu encontrei de volta um equilíbrio, que eu estou vivendo bem a minha vida e eu não me sinto nem ameaçada por nada da ansiedade, tá? Eu não sinto que ela possa voltar a dominar a minha vida, o meu dia a dia. E uma parte muito importante dessas viradas de chave, dessas construções de crença, mudança de mentalidade, foi aprender a lidar com o sofrimento, com as situações de dor difíceis, né? E principalmente entender que o sofrimento é sim uma escolha. A gente não escolhe passar por situações difíceis, a gente não escolhe passar por situações que causam dor, mas a gente escolhe a forma que a gente vai lidar com essas situações. No início foi bem difícil assimilar essa ideia. Eu li muito sobre isso em livros de yoga, budismo, eles falam muito sobre a forma de lidar com, de fato, o sofrimento. E de trazer a gente para esse plano de protagonismo na nossa vida, né, entender que a gente tem controle, a gente consegue mexer sim alguns pauzinhos, e um dos pauzinhos que a gente consegue mexer é isso, é a forma que a gente lida frente às situações. Você tem poder de escolher como você vai reagir. E hoje eu tenho uma cabeça, assim, muito clara e muito simplista sobre os eventos do meu dia a dia. Eu tenho na minha cabeça que eu quero viver de forma leve e em paz. Tudo que, de alguma maneira, me tira a paz, eu tento amenizá-la, eu tento resolvê-la sempre com uma ideia de que eu posso escolher a forma que eu reajo às situações. Então, por exemplo, frente a uma situação, vamos pensar, vai, a perda de um parente, de um ente querido. Eu sinto a dor da perda, eu me permito ter tristeza, me permito sentir raiva, eu me permito vivenciar a experiência. Toda essa soma, né, esses sentimentos, eles levam ao sofrimento. O sofrimento eu entendo como um estado passageiro. Eu não pego o sofrimento para mim como algo que define a minha vida mais. O sofrimento definiu a minha vida enquanto eu estava com transtorno de ansiedade, porque todo aquele medo, aquelas preocupações que me limitavam, me frustravam, me fizeram perder o sentido da vida, me deixaram em um estado de sofrimento. Mas um estado de sofrimento que eu permiti que acontecesse. Porque turma, é aquilo, às vezes eu sei que é difícil, é meio radical, mas o início ali, né, dos pensamentos, eu fui me permitindo entrar num ciclo, numa bola de neve, porque eu não tive ali, naquele momento, uma perspectiva de vida positiva. A cada escolha que eu fazia, né, que ao invés de enfrentar um medo, eu recuava, ao invés de enfrentar, eu recuava, ao invés de enfrentar, eu recuava. Cada recuo, cada escolha que eu fazia de ter medo e deixar o medo me dominar,
ia fazendo com que esse medo crescesse, e foi me levando cada vez para um buraco pior. E hoje eu entendo que eu tenho a escolha de olhar para essas situações e escolher vencer o medo, escolher enfrentá-lo, escolher não ficar paralisada. A gente tem esse poder. O problema é que naquela época eu não tinha acesso à informação. Esse é um ponto importante. A maioria de nós vamos recuando, não temos força o suficiente para enfrentar certos desafios, porque a gente não tem o conhecimento de que nós somos capazes e nós podemos de fato moldar a nossa vida e tomar de fato as próprias decisões. Nós temos poder de modular o nosso ambiente para que ele haja a favor da vida que a gente busca ter. Eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia que eu podia fazer isso. E aí, quando eu comecei a ter acesso a esse tipo de informação, em terapia, em vídeos no YouTube, em livros, na minha graduação em neurociências, eu comecei a entrar nesse universo e a descobrir que eu tenho um poder sobre as minhas escolhas, sobre a minha própria vida. Descobrir esse poder me fez, de fato, conseguir criar força, conseguir tomar de volta o controle do meu dia a dia. E descobrir o poder sobre o sofrimento também mudou completamente o meu estado de sofrimento atual. Hoje é muito, muito raro eu sofrer por algo. Nossa, tô tentando lembrar aqui, né, falando pra vocês de alguma situação, assim, nos últimos meses que eu tenha sofrido. E não tem nenhuma. Porque quando você aprende que o sofrimento é uma escolha, eu passei a escolher não sofrer. Eu não quero sofrer mais, eu não quero mais passar pelas coisas que eu passei, sabe? Eu cansei daquilo e na minha cabeça não faz mais sentido. Se eu posso não sofrer, eu vou escolher o não sofrimento, sempre. É que às vezes a gente acha que a gente tem que sofrer pelas coisas, a gente acha que o sofrimento é algo importante. Por quê? Quando a gente sofre por algo, isso quer dizer que a gente se importa com aquilo. Essa é a crença comum geral, né? Se eu me importo com algo, eu sofro por esse algo. Eu já discordo totalmente desse pensamento. Eu pensava assim também antes. Putz, na época do transtorno de ansiedade, eu sofria muito com a minha carreira, com o meu futuro. Eu colocava na minha cabeça, mas eu sofro com isso hoje porque é algo que é muito importante para mim. Eu preciso fazer isso acontecer. Eu preciso que esse trabalho dê certo. Então eu sofro por isso, porque isso é importante. Hoje, o meu trabalho continua sendo importante para mim, uma das coisas mais importantes. A minha carreira é extremamente importante, mas eu não sofro mais por isso. E eu sigo, na verdade, hoje eu tenho um rendimento muito melhor do que naquela época, porque a minha energia não está sendo gasta com coisas inúteis, como o sofrimento. O sofrimento é algo ali inútil. Não te ajuda, não te coloca pra frente. É aquilo, o momento de sentir dor, tristeza e tudo, um momento de sofrimento, gente, ele é importante, a gente precisa passar por ele, mas o momento, sabe, é um dia, uma situação, uma coisa que você sente tudo aquilo e você deixa passar. O estado de sofrimento por algo não faz sentido, a gente precisa aprender a separar as 2 coisas, tá, porque aí a gente encontra um equilíbrio na situação. E aí que eu sempre vou pregar muito pra vocês a importância de equilíbrio do equilíbrio pra tudo na sua vida. Eu não conheço uma coisa que a gente não tem que buscar equilíbrio, que, sei lá, você pode fazer no extremo que vai dar bom. Não conheço, nada. Tudo tem que estar dentro do equilíbrio, o sofrimento é isso. Você viver um momento de dor e sofrimento é uma coisa, você estar em sofrimento, você estar num estado de sofrimento por algo é outra. O estado de sofrimento é quando você fica ruminando sobre algo, que era o que eu fazia com transtorno de ansiedade. Eu pegava uma situação, que era, por exemplo, o trabalho, que era algo muito importante para mim, eu ficava ruminando sobre o trabalho, sobre não conseguir, sobre alcançar o que eu desejo, sobre você não estar se esforçando o suficiente, sabe? Vários pontos dentro desse pilar me faziam sofrer diariamente. E eu escolhia isso, porque eu olhava para a situação e eu enxergava, você precisa sofrer por isso, porque isso é importante para você.
E é igual o que a gente faz quando algum parente falece. É normal você ficar triste, você sentir dor, você viver aquele momento. Mas às vezes passam-se meses e a gente segue com muito sofrimento, porque a gente acha que a gente precisa sofrer para mostrar que às vezes o outro era importante. Isso acontece mesmo, turma. Podem negar à vontade, mas acontece. A gente gosta às vezes de sofrer também para mostrar que a gente se importa com algo. "Ai, mas se eu não sofrer com isso é porque eu não tô me importando". Eu vou dar até um exemplo que eu assisti no MasterChef. Os chefes costumam falar mesmo quando a pessoa tá muito feliz lá na cozinha, tá muito tranquila, eles costumam falar: "Isso não é importante pra você?". É como se o sofrimento validasse a importância de algo. E não é, e não precisa ser assim. Aquilo que eu falei, hoje eu tenho um rendimento muito melhor para o meu trabalho, eu consigo me concentrar mais nos meus estudos, eu estou muito mais dedicada, muito mais à frente no meu trabalho, desde que eu parei de sofrer por causa dele. Eu tirei a carga, sabe? Falei, Raiane, é importante pra você? É, sim. Mas, cara, precisa ficar com essa angústia de e se não der certo, se não der certo, preciso fazer, preciso fazer. Não precisa ficar nessa angústia. Cara, organiza aí uma rotina, um dia a dia com algumas tarefas que você acha que é importante, que vão te levar pra frente, mas também não precisa se sobrecarregar, tá? Faz o básico bem feito e vê onde isso vai te levar. E eu tô vivendo assim, gente, eu vivo um dia após o outro. Eu vou tentando fazer o que tá dentro aqui do meu alcance, mas sem ficar nessa ruminação de preciso fazer mais, eu preciso que isso dê certo, isso aqui. Eu não fico nessa pilha mais, porque gera muita dor, gera muito sofrimento, é muito ruim. Tem um monte de coach que fala que o segredo do sucesso é você colocar o máximo de energia possível e mais do que o possível nas coisas. Só que eu não acredito num processo de desenvolvimento, de construção, que você precisa doar a sua felicidade, que você precisa doar o seu bem-estar para que ela aconteça. Eu não quero nada que venha da minha raiva, da minha tristeza, assim, constante. Eu não quero construir um uma carreira, por exemplo, que a base seja fria, seja cruel comigo mesma. Não quero. Se tiver que ser desse jeito, infelizmente, então acho que eu nunca vou ter sucesso. Mas eu pelo menos estou em paz comigo mesma, sabe? Eu tô vivendo bem, eu tô construindo as coisas pouco a pouco, eu vejo evolução. Eu vejo um crescimento, e isso para mim é o mais importante, assim, é viver um dia após o outro construindo com leveza. E eu escolho essa leveza todos os dias, porque eu poderia escolher sofrer por conta de todos os processos que eu estou passando. Eu poderia escolher sofrer por cada desafio que aparece. Eu poderia escolher sofrer por cada, sei lá, conteúdo que eu gravo nas redes sociais e que não dá resultado, que flopa, né, como a gente fala. Vários conteúdos flopam. Eu poderia sofrer por cada um desses conteúdos, mas eu escolho não sofrer, eu escolho viver o dia seguinte. Tá, amanhã você tenta gravar um diferente, uma estratégia diferente e tals, e a gente vê se vai dar certo. Ah, não deu certo, vamos tentar, vamos tentando, tentando, e eu vou vivendo assim, um dia após o outro, evitando cultivar mais sofrimento do que aquele que a vida já oferece pra gente. A vida em si já é muito sofrida, galera. Pra que você vai ficar cultivando ainda mais sofrimento no seu dia a dia? Reflitam sobre isso, reflitam sobre a maneira que vocês têm lidado com os desafios, com o dia a dia de vocês. Dá para ser mais leve. Ser mais leve é uma escolha. Você precisa querer ser mais leve, você precisa querer parar de sofrer. Enquanto você achar que é importante sofrer, né, você fizer essa assimilação de que você sofre por aquilo que é importante, sofrimento vai estar aí presente. Só que sofrimento não é bom, não é uma coisa agradável de se sentir. Então é isso, são escolhas no fundo. O que você escolhe para sua vida? Turma, se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, não esquece de curtir. Se inscreve também no canal para a gente fazer mais reflexões profundas sobre isso. Eu acho extremamente importante a gente conversar sobre esses pontos, a gente abrir a cabeça para novas formas de pensar e ser. E é por isso que eu trago a minha maneira de pensar e ser para vocês. Gente, nós nos vemos então no próximo vídeo.